Boa noite, gente linda. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, que é um dos evangelistas mais maravilhosos que existe, né? Na verdade, o meu preferido é João, mas Mateus, ele está no meu coração. Hoje nós vamos estudar no capítulo 25, no iniciozinho do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 até o versículo 13, é pequenininha a passagem. O nome dela, O Sermão Profético Continua. Lembra que nós explicamos? Jesus faz um sermão mais dirigido aos escribas e fariseus, que contém 2 capítulos, gente. É muita coisa. Ele vem falar das aflições dos últimos dias, depois ele vem falar da chegada dele, que eu já fiz esse estudo sobre a chegada de Jesus, né? Estou tão descabelada hoje, gente. Estou sempre, né? Então, o sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Vamos explicar essa questão de virgens, tá, gente? Evidentemente, são mulheres, né? Se a gente for colocar as 10 virgens. Mas essa virgindade aqui é de mansuetude, é de amor ao próximo, é de seguir as leis de Deus. Então, essas mulheres, essas 10, elas estão se preparando para uma festa. E essa festa é uma boda, é uma festa de casamento. Casamento quer dizer união, tá bom? Então vamos lá. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, a 10 criaturas que já estão se preparando para as bodas, para a festa. Que festa? De uma união, de um casamento, é união, tá, gente? Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Gente, tomando as lâmpadas, a lâmpada, ela emite luz, claridade. E na época de Jesus não tinha eletricidade, era tipo umas lamparinas que se colocava o azeite dentro, o óleo dentro, e ali colocava um pavio e acendia para clarear. Então, quando elas foram para esse encontro com o esposo, para as núpcias, para as bodas, o que elas fizeram? Prepararam suas lâmpadas e levaram. Para quê? Para iluminar. Essas lâmpadas, na verdade, essas lâmpadas, é a luz de cada um, que a gente vai acendendo, que a gente vai adquirindo na caminhada. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo essa luz. Então, Jesus aqui, ele está dando a representação que para encontrar com esse esposo, que é o próprio Jesus. O que é um esposo? É um chefe de família. Ele está tomando sob a responsabilidade dele a família terráquea, que ele é o governador. Então, ele está afastado, né? Ele vai vir para esse encontro dessa festa, dessas bodas. E aqui ele está dizendo que essas pessoas vão ao encontro dele para essa festa, com a chegada dele. Daqui a pouco vai falar da chegada dele. E 5 delas, eram 10, né? 5 eram prudentes. E 5 delas eram loucas. O que é louca? Desvairada, desavisada, que não se preparou, foi de qualquer jeito. Loucas é aquela pessoa escandalosa.
E as prudentes? As prudentes representam as pessoas que têm prudência, que se prepararam com respeito, que foram buscar a luz do conhecimento, a luz da sabedoria, a luz do amor. Foram buscar o quê? As prudentes, ensinamentos de Jesus. Então, foram adquirindo prudência, foram adquirindo uma certa, como que a gente vai dizer? Aquela pessoa que busca um adiantamento espiritual a cada dia nos seus atos, nos seus hábitos. Essas são as prudentes. Aquela pessoa que já de antemão ela se prepara para esse momento dessa festa. E as loucas não. Quer ver por quê? Muito bonitinha a parábola, gente. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes levaram as lâmpadas, as loucas também. Mas as loucas não levaram azeite. O que mantém a luz acesa? É o azeite. Naquela época de Jesus, né? E eu conheço muito bem isso, porque eu morei na roça e não tinha luz elétrica, a gente usava lamparina. Só que na minha época já não era óleo mais, colocava querosene, colocava óleo vencido, gordura, porque a gente também não tinha essa modernidade de hoje, né? Bateria, pilha, não. Naquela época era mesmo o azeite ou o querosene que queimava aquele pavio e acendia aquela luz. Dava um cheiro horrível dentro de casa, mas é o que a gente tinha. Então, as loucas não levaram azeite. O que é o azeite? A luz, ela não fica acesa se ela não for alimentada. Não adianta eu adquirir luz e de repente eu faço tudo errado de novo. O azeite na época de Jesus era assim muito comum, até mesmo antes, lá no Velho Testamento, ungir as criaturas com azeite. Esse azeite, vamos usar uma terminologia da Igreja Católica, era um azeite bento, é para ungir, para santificar a criatura, né? O povo essênio fazia isso com um banho, levava lá no rio e mergulhava a pessoa. Mas o judeu, ele ungia com azeite, jogava na cabeça ou passava na testa, ele ungia com esse azeite. Esse azeite que nós estamos falando que ungia é o azeite físico. Jesus aqui está dizendo é o azeite que a gente vai alimentando essa luz para que ela não se apague. Quantas pessoas são pessoas até que já cometeram atos bons, fizeram o bem, mas deixou apagar a luz, porque voltou aos velhos hábitos, voltou a fazer coisas que não são certas, coisas erradas na vida, apagou a luz. Então, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas para suas lâmpadas. Suas vasilhas de recipiente da época, né, que era feito de cerâmica. Elas levaram o azeite delas, ou seja, tá de noite, daqui a pouco ele vai falar que deu meia-noite. Tá à noite e a gente precisa de luz. Essa noite é o quê? Essa escuridão que está o planeta, gente. O planeta está nas trevas. Se a gente não acender a luz dentro da gente, a gente incorpora nas trevas. Vai fazer a mesma coisa de quem está apagado, não acendeu a sua luz. Então, as prudentes levaram as lâmpadas, mas levaram também o azeite. Se prepararam durante 2025 anos
alimentaram as suas luzes com os ensinamentos de Jesus. O azeite é isso. E tardando o esposo, e tá tardando mesmo, né, gente? Já tá passando da hora de Jesus vir. Ele prometeu, né? Até Chico Xavier fez uma data para a chegada dele, nada disso, né? E já houve outros médiuns que previram a volta dele, inclusive Jean Valjean, e não veio. É a guerra. É a guerra nos céus. Lá no livro do Apocalipse fala que Miguel e os seus anjos estão na batalha entre a luz e as trevas. Então, tardando o esposo, torquenejaram todas as 10 e adormeceram. O que é torquenejar? Corri pro Google, né, gente? Porque eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Torquenejar é dormir, é ficar entorpecido, com aquele corpo cansado de tanto esperar, e aí dorme. É o que está acontecendo com a humanidade. Ah, Jesus não vem nada. Ele falou que ele vinha, mas ele não veio até hoje. Todo mundo está falando dessa vinda dele, mas não acontece. Aí dorme. O que é dormir? Esquecer de fazer o bem. Deixar de continuar a fazer caridade. Trabalhar lá no serviço social da sua igreja, do seu centro, do seu terreiro, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua comunidade. Uma comunidade aí que ajuda junto até mesmo às associações de bairro, aos políticos, apesar de toda a luz apagada no meio desse povo, mas não é adormecer e deixar para lá. Dá um cansaço, uma preguiça. Vou tentar mais nada, não vou fazer mais nada, não vou procurar mais nada, não quero saber de conhecimento, não quero saber de live, não quero saber de nada. Então, adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. O que é esse clamor? Alguém gritou, alguma trombeta soou. O que é meia-noite? Última hora. Última hora do dia. Sim, o dia encerra meia-noite. Por isso que começa com a 1, 2, 3 horas da manhã. A meia-noite é a última hora. Ouviu-se um clamor, um barulho, um ruído, uma nave chegando, a escuridão do apagão, o clamor da humanidade gemendo, rangendo dentes. O que será isso? Que nave maravilhosa é essa que está chegando no meio desses 3 dias de escuridão? Que eu acho que vai ser mais, tá? Vai ser só 3 dias, não. Vai ter que apagar tudo, é o apagão mesmo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Você imagina quanta gente vai gritar na hora que isso acontecer. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Vai ao encontro dele. Você já sabe quem é ele. Você já estudou 2025 anos para saber quem é Jesus. Saia ao encontro dele. Ele está te esperando. Ele veio aqui exatamente para você. Você que é uma criatura que já é chamada de virgem, de pureza de coração, de pobreza de espírito, de justiça, rica de justiça, rica de saciar a fome, rica de distribuir os bens, rica
de fazer um certo diálogo para melhorar uma pessoa, dar um aconselhamento dentro do Evangelho, dentro dos ensinamentos de Jesus. Sai e vai ao encontro. Pode ir. Então, aquelas virgens se levantaram, acordaram do sono, que estavam adormecidas, acordaram e prepararam as suas lâmpadas. Como que elas prepararam? Tá faltando óleo, o pavio não tá certo, deixa eu consertar isso aqui. Acender a luz. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Lembra? As prudentes levaram azeite, mas as loucas não levaram azeite. Aí eu coloquei uma anotação aqui no meu cantinho do livro. A luz é própria. A luz não se empresta. Você não compra luz. Você não pede emprestado ao outro. O esposo chegou. O Senhor chegou. Eu não tenho azeite. A minha lâmpada está apagando. A minha luz está apagada. Me dá aí um pouco da sua luz, do seu azeite. Gente, não adianta. Não tem pastor, não tem padre, dirigente de terreiro, de centro espírita, de budista, de hinduísta, de seja lá do que for. Nem do judaísmo. Não tem. Não tem. Não tem nenhum chefe que tem o poder e que pode vender ou emprestar a luz para o outro. Não tem. Não vai adiantar gritar o seu pastor, o seu padre, o seu sacerdote preferido, o seu dirigente, Baba Lerixá. Não adianta. Não adianta gritar para essas criaturas: me empresta seu azeite, me dá a sua luz. Isso não faz câmbio. A luz não tem câmbio. Então, as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vai lá buscar. Se a gente oferecer para vocês, vai faltar para vocês e para nós. Se eu passar a minha luz para você, vai faltar o azeite. Por isso nós não vamos te dar. Vai lá adquirir o seu agora. E vai dar tempo? Vai dar tempo de correr lá e querer fazer o que não fez em 2025 anos? Raciocina comigo. E tendo elas ido comprá-lo, foram comprar. Onde que se vende muito azeite? Tem gente que está comprando o azeite para alimentar a luz. Tem gente lucrando com a venda desse azeite. E é muito dinheiro. Dá para comprar carrão, dá para comprar jatinho, dá para comprar mansão em Miami, dá para viajar para Dubai e outras coisas mais. Dá para construir catedrais enormes, templos suntuosos. Compra do azeite. Eu te vendo. Muito cuidado. Jesus aqui está dizendo que as prudentes falam com elas, com as loucas: vai lá comprar. Compra seu azeite. É fácil, né, gente? Fácil. Lembra das indulgências? Para entrar no reino do céu, você tinha que pagar a Igreja Católica.
Aí depois você leva um documento, recebi um documento, sabia? Sabia que tinha documento? Fulano de tal está apto a entrar. Eu não sei se são essas palavras, não. Estou dando um exemplo aqui. Apto a entrar no reino dos céus porque comprou indulgência na Igreja Católica Apostólica Romana por X, portanto. Existe esse documento, gente. Eu conheço uma família que tem guardado no cofre o documento do avô. Família de pessoas bem mais velhas. Tem um documento do avô que ele comprou a indulgência. E existem vários tipos de indulgência. Em que alguém assina e diz: você está limpo. Você agora tem luz. Eu estou te dando, porque eu sou poderoso. Isso é comprar. E essa luz que Jesus fala que não se compra, não se pede emprestado, não se vai ao... Deixa uma pessoa que empresta dinheiro, agiota. Eu vou correr ali no agiota, vou pedir ele emprestado. Eu pago ele depois com juros. Tem não. É próprio, é de cada um. Não existe, inclusive, sacrifício para obter essa luz. É só através do amor, não é através da morte, não é através de matar, de prender, de judiar, de abusar, que vai se adquirir uma luz. Ela é interior, não é alguém que vai me colocar a luz, eu tenho que adquiri-la por mim mesmo. Indo elas comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. O que é essa porta? É um portal. Quando Jesus vier, esse portal já estará preparado, já está, né, gente? Já está preparado. Esse portal é uma energia que só vai passar por ele quem tiver essa luz acesa. Isso é física quântica. É uma energia eletromagnética. É um ímã. É um ímã. O que é o eletromagnetismo? Esse ímã atrai. Então, por isso é que aqui mesmo no Evangelho de Mateus, ele fala do arrebatamento. As pessoas, elas vão, por esse eletromagnetismo, subir e passar por esse portal, porque combina a energia, é a mesma. Agora, aqueles que não tiverem, como as loucas, não passarão por essa porta. Não passa. Tudo no universo é energia, tudo que vem de Deus. Então, para mudar de dimensão, a gente está aqui nessa dimensão. Se eu quero passar para essa, eu tenho que combinar com essa energia. Não adianta também fingir. Passar uma vida inteira fingindo que é bonzinho, que é caridoso, falando mentira. Não adianta. Eu paguei, eu comprei, eu fiz um bem, eu botei no jornal, eu toquei trombeta daquilo que eu fiz. Não adianta, é aqui dentro. É o Deus interior. É a luz própria que ninguém pode acender para mim. Só eu posso acender com o meu azeite, ungindo, benzendo, fluidificando, usa o nome que quiser. Aí o esposo chegou, essas loucas saem correndo e começam a bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos.
Abre esse portal para a gente entrar. Você já pensou que é fruição? Já pensou que é fruição? Seu marido vai e você fica. Sua mãe vai e você fica. Você vai e seu filho fica. Pensa nisso. Energia não é todas elas iguais. Somos seres individuais. E essa energia, ela suga, ela puxa aqueles que combinam com ela. E os que não combinam vão ficar. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Por que Jesus está falando com tanta indiferença? Eu não te conheço. Tem 2025 anos que eu não vejo você praticar absolutamente nada daquilo que eu ensinei. Muito pelo contrário, você corrompeu, você mentiu, você matou, você abusou. Aquela outra palavra que a gente não pode falar, né? Que senão o YouTube corta a gente, né? Vocês sabem do que eu tô falando, que parece que virou uma loucura isso, gente. Com os nossos pequeninos. Então, eu não te conheço. Quanto que eu falei para você para amar, ali na nossa frase, nisto conhecerão que vós sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É amor. Essa é a luz. Essa é a lâmpada. Mas a gente tem que ter o azeite para alimentar. Todos os dias fazer uma consulta da consciência. Será que eu pratiquei o bem? Será que eu ajudei alguém? Ou será que eu prejudiquei? Se eu tiver prejudicado, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou dar um jeito de melhorar. E aí Jesus encerra dizendo: vigiai, pois, vigia. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe. Numa outra passagem, Jesus vai dizer abertamente: ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Só quando o Pai autorizar é que o Filho pode vir. Jesus não vem sem autorização dele. A hora que ele disser, pode ir, ele vem. Se ele não disser, nem ele vem. Ainda mais Jesus, obediente, respeitoso com o Pai. O Pai que eu estou falando aqui não é Jeová, não. O Pai que eu estou falando aqui é o Deus incognoscível. É o Deus maravilhoso, o Deus amor, que ainda nós não temos condição de conhecer o que é Deus, não é quem, não. Deus não tem um corpo para sentar num trono de barba branca com um cajado na mão para bater na humanidade. Não é isso. Isso aí é Javé. É um impostor que se colocou no lugar de Deus e nos fez acreditar que a violência leva à luz. Mandou matar, mandou queimar, mandou dizimar, mandou também abusar. Está lá no Velho Testamento. Ele instituiu o sacrifício. Porque ele gosta, ele precisa de sacrifício. O Deus mesmo, não precisa sacrificar, porque ele é amor. Ele é amor. Quando esse Pai, que Jesus é que colocou o nome dele de Pai, quando esse Pai
der a ordem, aí ele vem. E está próximo. Porque Jesus não sabe o dia nem a hora, mas ele falou dos sinais. E os sinais estão todos aí, gente. Está tudo abertamente os sinais que ele deixou para gente. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vem. Ele não se dá o nome de Deus, não, tá? Não é Deus que vem, é Jesus, o Filho do Homem. Aquele que veio aqui, que encarnou, que adquiriu um corpo de carne e depois ele ascendeu, ele ressuscitou. Então, fica aí a nossa passagem, que eu acho belíssima, e eu tô tendo umas intuições de trazer essas passagens da vinda dele, né? A vinda do Filho do Homem. Outro dia mesmo a gente fez uma. Vamos à nossa frase, que aliás até já comentei, né, gente? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. O que é um discípulo? É um aluno. Todo mundo vai te conhecer. Olha o azeite aí, a luz acesa aí. Todo mundo vai te conhecer. Se vos amardes uns aos outros. Ninguém vai te conhecer porque você é bonzinho, porque você é bonito, porque você é rico, porque você é um famoso youtuber, que você só usa roupa da moda, que você tem um jatinho, que você tem um cargo político. Vão te conhecer pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Vamos ao nosso presente? Gente, esse pote é usado, tá? Eu reaproveitei, dei uma boa limpeza nele, que ele era um pote para guardar ração de cachorro. Então ele tá todo higienizado, todo limpinho, todo ele com cheirinho bom. E não falei para vocês que eu tô na fase da bolinha? Eu ganhei muito retalho de bolinha. E eu fiz isso no tom marrom, combinando. E ele tem uns enfeite, que é uns buracos aqui em cima. Eu não sabia o que eu ia fazer com essa tampa. Eu então coloquei um glitter, tá vendo? Olha como é que ficou bonito. Eu acho que isso não chama glitter, não. Acho que isso tem um outro nome que eu não me lembro agora. Então tá aí. Vou ter essa tarja marrom para combinar, que eu ganhei também. Eu ganho tudo isso, gente. Tá aí. Se você quiser o seu potinho, lá, bem acabadinho. Se você quiser esse potinho, não, né, gente? Potão, né? Ó, se você quiser, é só você me buscar, tá bom? Meu telefone já falei, vou falar de novo. 988370388. Liga para mim, reserva para você vir buscar o seu pote. Aí então a nossa oferta. O que colocar ali dentro? Você pode colocar cereais, você pode colocar bijuteria, pode guardar meias, um monte de coisa que você pode guardar ali dentro. E também guarda no seu coração um beijo do meu coração.